Saudações a todos, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje responderemos a pergunta: recebi uma citação, recebi uma cobrança em execução fiscal, e agora? Bem, primeiramente, para aqueles que não sabem exatamente o que é uma execução fiscal, deixando o juridiquês de lado, trata-se de um processo judicial por meio do qual o governo credor cobra do contribuinte devedor algum débito, alguma dívida, né, inscrita em dívida ativa. Resumidamente seria isso, né? Pois bem, recebida a cobrança, recebida a citação, primeiro passo é procurar um advogado tributarista da sua confiança, com experiência em execução fiscal, em processo tributário, primeiramente para quê? Infelizmente, no Brasil é muito comum a tentativa de golpe utilizando o nome da Receita, utilizando o nome do governo, né? Então, o primeiro passo é identificar se você realmente está diante de uma cobrança, se você realmente está devendo, né? Ou se trata de uma tentativa de golpe ali, né? Muitos clientes nossos, muitos amigos nossos, por diversos motivos, seja porque não conseguem ficar como devedores, seja porque participam de licitações e não podem ficar sem certidão de regularidade, em vez de fazer a verificação, dependendo do valor do débito, já corre lá e já paga, porque o prejuízo de ficar inscrito em dívida ativa é muito maior. Mas essa não é a recomendação, vai da decisão de cada um, né? Pois bem, primeiro passo, identificar se é uma cobrança real ou não. Confirmando que é uma cobrança verdadeira, o segundo passo é este advogado identificar a regularidade do processo, né? Pois bem, todo processo de execução fiscal ele é consubstanciado em uma certidão de dívida ativa, né? Que certifica a existência daquela dívida, que ela não foi paga, que ela está inscrita em dívida ativa. Só que antes de lavrar, antes de existir a certidão de dívida ativa, é preciso que haja um processo, um procedimento administrativo prévio, tá, na esfera extrajudicial, como o nome já diz, administrativo, né, em que é feito o lançamento, é feita a autuação, dependendo da natureza do débito, né, o contribuinte deve ser notificado, o contribuinte deve ter seu prazo de impugnação do lançamento, apresenta a defesa administrativa. Então, tem uma série de requisitos, uma série de atos e procedimentos que a lei prevê que deve ser observado e como devem ocorrer, tá? E é muito comum que isso não seja observado, gerando nulidades aí no processo administrativo que gerou a CDA, né, tornando nula a certidão de dívida ativa e, consequentemente, nula a execução. Ocorre, entretanto, que para identificar essas falhas, essas nulidades, é preciso ter um conhecimento jurídico específico, um conhecimento técnico específico, que o advogado tributarista é a pessoa mais indicada para fazer essa análise, fazer esse estudo. A gente faz sempre um comparativo que mesmo sendo médico, um oftalmologista, por exemplo, não está necessariamente apto a interpretar um eletrocardiograma, enfim, da mesma forma, não é qualquer advogado, né? Recomenda-se um advogado tributarista especializado em defesa tributária, em processo fiscal, para fazer essa análise e ver quais as opções de defesa o cliente ou contribuinte tem, né? Dentre as opções de defesa, gente, existem aí basicamente algumas principais, né? A primeira delas, embargos à execução fiscal. Os embargos à execução fiscal nada mais é do que realmente a defesa propriamente dita, né, no processo de execução fiscal, em que o contribuinte vai poder alegar absolutamente tudo que puder alegar, tá? Desde falhas no processo administrativo, que já está pago, que não foi regularmente intimado lá no processo administrativo, que ocorreu alguma falha, nulidade, enfim, uma ampla produção de provas. O contribuinte devedor ele vai poder alegar absolutamente tudo que couber, comprovar, produzir as provas, enfim, tá? Qual que é o problema dessa via? Para você entrar com embargos à execução, você precisa garantir o juízo, tá? Basicamente por meio de penhora de dinheiro, imóveis, aeronaves, veículos, embarcações, aplicações financeiras, enfim.
e nem todo mundo dispõe desse numerário de bens, desses valores, para deixar lá indisponível em garantia deste juízo, né, em garantia desta dívida, dependendo até, inclusive, do valor da dívida e do porte da empresa, tá? Excepcionalmente, a Justiça tem admitido a dispensa dessa garantia do juízo. Quando? Na hipótese de o devedor ou da empresa comprovar que não possui saúde financeira suficiente para garantir o juízo, né? A ideia é de quê? De que você não pode restringir o acesso à justiça somente àqueles que têm dinheiro, que têm condições financeiras. Aquele que comprovar que não possui condições financeiras deve ser assegurado também o direito de defesa por meio dos embargos à execução. Em alguns casos, encontramos algumas objeções do cliente, porque essa comprovação, por vezes, depende ali da exposição de um balanço patrimonial, extratos financeiros, enfim, algumas demonstrações contábeis que acabam expondo os números da empresa por se tratar de um processo público, né? Qualquer advogado com certificado digital vai poder acessar aquilo ali, né? Então você precisa previamente pedir um segredo de justiça, às vezes não é deferido, então tem esse pequeno inconveniente aí. Outra possibilidade, outro caminho de defesa seria a exceção de pré-executividade. Na exceção de pré-executividade, você não tem essa necessidade de garantir o juízo. Só que, por outro lado, né, você não tem a necessidade de penhora, de depositar o dinheiro em juízo e tal. Mas, por outro lado, nem tudo pode ser alegado em sede de exceção de pré-executividade, perdão. Você só vai poder alegar basicamente o que se chama de matérias de ordem pública. Por exemplo, o débito está prescrito, já teria ocorrido a decadência quando o débito foi lançado, o débito já está pago, o débito foi objeto de compensação, enfim, existe uma pequena limitação ali do que pode ser alegado, tá? Existem outras hipóteses, como o mandado de segurança, ação declaratória, enfim, outros remédios judiciais, mas o mais usual é o embargo, a execução fiscal e a exceção de pré-executividade. Em todo caso, a maior recomendação de todas é realmente contar com um advogado tributarista da sua confiança, com referências, porque ele é quem vai estar apto a identificar, analisar as entrelinhas, os pormenores do processo, tanto da execução fiscal quanto do processo administrativo, né? Verificar quais matérias, quais tipos de defesas podem ser apresentadas e aí traçar uma estratégia que aumente as chances de êxito, né, e derrubar aí esse débito, essa execução fiscal contra você, tá? É isso, obrigado por ficar conosco até aqui. Considere se inscrever aqui no canal, não custa nada para quem está assistindo, mas ajuda a crescer, tá? Compartilhe esse conteúdo com algum amigo, algum empresário que você acha que pode se interessar ou que pode ser útil. Nos siga nas redes sociais, deixe aqui nos comentários suas dúvidas, seus questionamentos, se você já passou por essa desagradável experiência de sofrer uma execução fiscal. Um grande abraço, siga-nos nas redes sociais e bons negócios.